Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje vamos falar do coração do mercado financeiro, não só do Brasil, mas da América Latina. Vamos falar da Faria Lima e da região onde esta importante avenida está colocada, que é a região de Pinheiros. E temos como convidado do Talks dessa noite o subprefeito de Pinheiro, Leonardo Pinheiros, Leonardo Casal Santos. Muito bem-vindo, subprefeito. É um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Obrigado a vocês pelo convite, o prazer é todo meu. Poder vir aqui e conversar com vocês e com seus telespectadores sobre a nossa região e o potencial que essa região ainda tem, para mim é muito gratificante. Pois é, vamos falar então um pouco da região, porque a subprefeitura, a gente estava falando agora há pouco, ela tem uma extensão maior do que a simples região do coração do mercado financeiro. Ela vai da Faria Lima até a Paulista, então pega toda a parte dos Jardins também, e vai do Parque Vila Lobos até o Shopping Morumbi. Então pega também a Berrini, pega outras áreas, pega a parte da Avenida Juscelino Kubitschek, entre outras. O que está mudando nessa região? Do que o senhor viu mudar e o que vai mudar nos próximos meses e anos em termos de urbanística, em termos de chegada de novas empresas, transporte público? O que está acontecendo hoje em Pinheiros? A nossa região de Pinheiros, ela é a região que a infraestrutura dela está colocada há mais tempo na cidade. Então é a região que é melhor servida de infraestrutura. É a subprefeitura que tem o maior número de avenidas. É uma subprefeitura onde a gente hoje tem 0 comunidades ou favelas, como a gente costumava falar antigamente, na minha época. Não temos nenhuma mais favela aqui mais. Então, assim, ela está colocada, toda essa parte de urbanismo, ela é bem servida. Metrô, linha de ônibus, monotrilho. Então, assim, nesta questão é a melhor região da cidade. Agora, por um outro lado, como ela está há mais tempo colocada, também ela é a mais antiga nesse sentido. A infraestrutura é a mais antiga, então precisa passar por reformas e melhorias, é o que a gente tem fazendo. E a demonstração disso, o comparativo que eu faço com o mercado financeiro é justamente isso. É a região em que abriga a Paulista, onde está lá o mercado financeiro mais tradicional, os bancos. E também tem a Faria Lima, a Berrini, onde está o mercado financeiro mais tecnológico, mais moderno, mais atual. Então, assim, esta eu acho que é o melhor raio-x da região, fazendo essa comparação com o mercado, com a coisa de vocês. Nós somos o mais antigo, o mais tradicional, mas também a gente ainda tem a velocidade para atrair e para fazer gestão de uma forma que o mercado novo, o mercado tecnológico, o mercado mais moderno, também olha para cá e fala, é ali que eu vou me instalar. Pois é, mas falando agora de infraestrutura e essa questão da instalação, 2 pontos. A Faria Lima e também a Juscelino, entre outras, a Berrini, elas têm o monotrilho, ela tem a CPTM, mas não tem metrô. E muitos reclamam da ausência de um metrô nessas regiões que são entre as mais traficadas de São Paulo. Os congestionamentos aqui à noite são bastante intensos. Há perspectiva de metrô nessas regiões? E o segundo ponto, falando sobre a questão da segurança das favelas, por sinal. Como é que está a segurança hoje aqui na região? A gente está vendo vários aumentos de assaltos, vários vídeos, Teve um vídeo alguns dias atrás que mostrava um assaltante atirando em cima de uma senhora que estava filmando. Então, a segurança nesse momento, como está nessa região? Vamos lá. A nossa região, no que diz respeito a transporte público, a previsão dela de ter metrô além da linha amarela e da CPTM não existe. O que existe é, pro lado do Brooklyn, o monotrilho, que uma hora vai entrar em operação. Tem previsão de data? Porque a gente chega a entrar em operação em 2014, A previsão era para a Copa do Mundo. Ela é do governo do estado. Então, assim, a gente está sempre... O que eu sei, o que eu tenho de informação é que a empresa que estava fazendo faliu, e aí todo aquele processo público de contratação, anulação de um contrato existente. Quer dizer, existe uma morosidade muito maior no que o público... Quando o público faz para acontecer do que o mundo privado. Claro, menos eficiente, com certeza. Ele não é menos eficiente, cara, ele só é diferente. Eu acho que essa comparação ela não é tão honesta com quem faz gestão pública, porque você tem razão, eu também sou empresário do ramo financeiro, inclusive, o negócio da minha família é corretor. Então, assim, quando a gente faz essa comparação com o nosso olhar,
Parece meio injusto para o funcionalismo público que faz gestão pública, porque são duas realidades diferentes. A questão da transparência, a questão da burocracia, não da burocracia, mas da burocracia, ela precisa existir para você manter essa coisa da impessoalidade, claro, a coisa do processo público sendo feito cristalino e transparente. E com menor custo para os nossos impostos, né? Então, assim, vai sair. Quando vai ser, mas vem caminhando, sim, é mais lento. Muitas empresas falam, agora eu vou ganhar dinheiro no mundo público, e aí as empresas de engenharia entram e vê que o negócio não é tão simples assim, não é tão fácil assim, e acabam quebrando, porque o modo de gestão tem que ser feito diferente, claro, né, até para dentro da empresa de engenharia. Mas quando a gente pega a junção de todos os modais de transporte público, igual a nossa região não existe em São Paulo. Então, assim, a gente não tem metrô subindo a Rebouças, mas eu tenho um corredor de ônibus que é fantástico. Hoje, se a gente começar a olhar, tem a linha amarela, tudo bem, mas na 9 de julho ou em outras vezes, hoje, se você olhar os ônibus que passam, eles não estão mais lotados como antigamente. Então, assim, é oferta e demanda também, né? Claro. Toda a questão do metrô, do ônibus, aonde a gente vai colocar, nós também precisamos pensar, enquanto gestor público, na questão do privado que vai fazer essa gestão. Hoje em dia já está comprovado, não se discute mais que a gestão disso tem que ser feita pelo privado, através das concessões e das PPPs. Eu sou completamente a favor disso, não sou contra isso e acho e acredito que esse modelo é o modelo correto de ser feito. Mas o privado não vai conseguir fazer essa gestão se não tiver lucro, né? Aqui no Brasil a gente acha bonito quando vai no museu e vê uma foto do metrô japonês, em que os japoneses estão lá lotados, os guardas japoneses empurrando gente lá para dentro dos metrôs e fica gente colado no vidro. Nossa, que foto legal. Mas a gente reclama quando anda no metrô aqui às 8 da manhã e tá cheio. Não tão cheio quanto lá, mas também tá cheio. Metrô é meio de transporte, é modal para grande demanda. Não tem como você implantar um metrô onde não tem grande demanda. É prejuízo. Claro. Tanto para o público quanto para o privado. Então, assim, a nossa região é a melhor que tem em transporte público, se a gente combinar os modais, né? Quando a gente chegou aqui, a gente até brincou um pouquinho, pô, devia ter vindo de patinete, tô com colete, parecendo um Faria Limer, mas é isso, eu também tenho patinete. Quer dizer, são vários modais, bicicleta, antigamente a gente achava que bicicleta era coisa de parque, hoje em dia a gente já é um modal considerado, os patinetes, o metrô, o ônibus, Uber, né? Esta nova geração não se fala mais em comprar carro. Claro. Isso não é ruim. Isso quer dizer que a nossa cidade está oferecendo modais de transportes alternativos à necessidade que eu tinha de comprar um carro. Você me comentou que você veio da Itália, italiano. Na Itália, em algumas cidades, e nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos 5 anos, em qualquer cidade que for, a não ser Nova York, você não tem como não ter carro. Sim, você tem que ter carro para ir na padaria. Claro. Né? Então, São Paulo está oferecendo isso e essa velocidade com que São Paulo, se a gente começar a olhar e comparar a velocidade com que São Paulo se modifica e oferece novas propostas de modais para as pessoas poderem se deslocar pela cidade, a nossa velocidade comparada com outras cidades é incrível. Ela é muito maior. Né? Na questão de segurança, que você também me perguntou, mesmo não sendo uma coisa da pasta do município, é uma preocupação do município, é uma preocupação do prefeito Ricardo Nunes, é uma preocupação de nossos subprefeitos. Por quê? Porque a zeladoria, que é o que a gente faz, questão da iluminação, a poda de árvore em que vai liberar as luzes, isso também ajuda na segurança. Mas vocês estão percebendo, em específico aqui na área da Faria Lima, da área da Vila Olímpia, um aumento, há dados sobre um aumento do número de assaltos, de atuações ou de até questões de segurança básica que estão acontecendo, roubo de celulares na rua, etc. Ou é algo, uma percepção que as pessoas têm por causa da maior facilidade de mostrar imagens pelas redes sociais? Qual que é a realidade? Tem mais casos numericamente comprovados ou as pessoas estão notando mais? Tem mais a percepção de insegurança. Saiu ontem, literalmente na data de ontem, um relatório das capitais mais inseguras e mais violentas do país e nós estamos na melhor colocação. Obviamente, não dá para comparar em números reais São Paulo com qualquer outra capital. Nós temos aqui 12 milhões de habitantes.
Então, se 0,1% for assaltado, é um número, claro, gigantesco. Claro. Né? Em números reais, mas em números percentuais nós estamos muito bem. Isso não quer dizer que a gente não vá trabalhar junto. A gente está trabalhando em conjunto, o prefeito tem se preocupado com isso, a gente aumentou, contratamos agora mais, formamos e contratamos mais 1.000 GCMs para a cidade. Nós temos feito relação direta com a PM o tempo todo. São Paulo está implantando agora e vai começar a implantar por esta região um programa que chama Smart Sampa, que é a instalação de 20.000 câmeras pela cidade de São Paulo de reconhecimento facial para poder, interligado ao sistema da Polícia Militar, da GSM, do Corpo de Bombeiros, das subprefeituras, porque a gente vai vendo também questão de zeladoria, da CT. Então, assim, a gente está transformando, através da tecnologia, São Paulo numa cidade inteligente. Vai ter grupos que vão começar a discutir agora, mas eu vou ter o meu rosto filmado, mas... Não tem problema de privacidade? A privacidade, nós precisamos fazer a escolha. Mas a lei permite que seja todo mundo fechado de fato pelas câmeras? A lei permite. Eu não vou ser fechado. A LGPD, ela não me permite fazer a divulgação da sua imagem e ela não me permite fazer a divulgação dos seus dados. Mas uma hora que você entrou no sistema do órgão público ou de alguma empresa, você está naquele sistema. Né? Então, cada dado pode ser coletado, mesmo a pessoa indo para a rua e a câmera pegar o reconhecimento facial e saber que a pessoa naquele dia, naquele horário, estava transitando naquele local. Assim como já acontece hoje em São José dos Campos, assim como já acontece hoje em Boston, assim como já acontece hoje em Nova York, vai acontecer em São Paulo. A gente não tem como não utilizar da tecnologia para também, assim, muita gente utiliza a tecnologia para fraude, os hackers. A gente não tem como não utilizar a tecnologia para nos proteger. Né? E aí eu só faço um pedido para vocês e para os seus telespectadores, por menor que seja a importância que nós demos para fazer os boletins de ocorrência, e por mais chato que seja, hoje a gente consegue fazer boletim de ocorrência pela internet. Sim. Façam os boletins de ocorrência, porque é em cima desses números, quando a gente olha o sistema e o mapa de calor da violência, que a gente faz a gestão de política pública de segurança. Para prevenir os casos. Eu não vou ter meu celular de volta, eu não vou fazer porque eu vou perder tempo. Não, façam, porque para a gente que faz gestão pública, isso é essencial. Claro. Falando de segurança pública, só queria retomar o assunto da ausência de favelas aqui. Perto do shopping Guatemi JK havia uma mini favela, uma micro favela, foi, se não me engano, 2 ou 3 anos atrás, foi removida, foram construídos conjuntos habitacionais naquela região, mas há outros bolsões que não são ainda favelas, mas chegam quase a ser mini cracolândias, por exemplo, perto do Largo da Batata. Como que a subprefeitura está enfrentando esses problemas? São duas realidades diferentes. Nós estamos falando do Coliseu, né? O que você me falou foi do Coliseu ali na Vila Nova Conceição. Isso. Em que a gente está entregando agora as 3 torres de apartamento ainda este ano, já estão em fase de acabamento. Essa é a última das favelas que existia aqui. E as pessoas que moravam lá vão ser recolocadas naquelas torres? Exatamente, vão voltar para aquelas torres. São apartamentos de 70 metros quadrados, 2 quartos, assim... É até maior do que o apartamento em que eu moro. O que não é ruim. Também, mas... O que não é ruim. Eu não estou falando isso, não. Tem que dar dignidade para as pessoas. Sim. Quando a gente fala em moradia com dignidade, é disso que a gente está falando. Claro. É disso que a gente está falando. Não dá para tirar as pessoas de um barraco e colocar ele num apartamento de 5 metros quadrados e achar, não, agora ele tem um apartamento. Tá, 5 metros quadrados, ele mora 10 pessoas. Não dá. Então, assim, nós estamos falando de moradia com dignidade, é disso que a gente está falando. A gente está com um programa Pode Entrar, que está entregando, vai entregar casa para todo mundo, 50.000 novos apartamentos e moradia para as pessoas. Só para voltar, só para pontuar essa questão. Fazer um conjunto habitacional de casas populares do lado do metro quadrado mais caro de São Paulo, isso não vai levar essas mesmas pessoas, uma vez que tem a propriedade do imóvel, a revender imediatamente por um valor extremamente mais elevado o mesmo imóvel? Mas se você tem direito a ganhar dinheiro, por que eles não?
Não, tudo bem, mas no caso, porque eles não adquiriram imóvel no valor venal. Foi uma prefeitura que doou para eles. Não, não é doação, eles vão pagar pelo imóvel. Mas que valor? Qual será o metro quadrado? É um valor subsidiado, mas, então, mas vão pagar por ele. Mas, de fato, então, o Estado está fornecendo parte do valor e eles, daqui a alguns meses ou anos, não muito, né? Existe contrato que limita essa venda? Ou daqui a um ano e meio? Eles não podem vender Sim, são duas coisas diferentes. Eles têm que ficar no local. É um contrato com as famílias que moram ali e eles têm de morar ali. Eles não podem revender este apartamento. Tempo? Eu não sei o tempo porque habitação não é a minha área de atuação. Mas eles têm essa preocupação. Na realidade, a gente sabe que isso acontece. A Secretaria de Habitação tem diminuído muito, porque a Secretaria de Habitação tem acompanhado mais essas famílias que recebem os apartamentos. Então, quando a gente percebe, quando a Secretaria de Habitação percebe que está existindo essa movimentação com contratos de gaveta, a gente desfaz essa relação com o primeiro e põe outro na fila. Porque o subsídio que a cidade dá é para quem realmente precisa de moradia. Não duvido que seja necessário. A Mas tem atravessador. Exatamente. Porque mas tem o ser humano, né? Nesse processo todo tem o tal do ser humaninho. Né? O problema todo é o ser humano. Então, assim, nós com o uso da tecnologia, a gente tem conseguido fazer muito mais essa fiscalização do que antigamente. Então, o número de fraudes, que é o que acontece, que é o que você está me perguntando, diminuiu bastante. E falando agora da Cracolândia que está se formando perto do Largo da Batata, na parte de trás da Faria Lima até o Largo da Batata, como é que a subprefeitura está enfrentando esse problema? Nós temos hoje, na região, em toda a subprefeitura de Pinheiros, 562 pessoas em moradia de rua. Né? Não só ali na região do Largo da Batata. A região do Largo da Batata hoje é a região que a gente pode chamar de mais degradada da nossa região. Mas a gente tem feito algumas ações para poder revitalizar. Até o final do ano a gente deve passar todo por uma renovação do Largo da Batata. Né? Tem alguns empreendimentos que estão chegando ali na região, o que deve melhorar isso também. Mas a gente não pode... faz parte da nossa gestão, da gestão pública, a obrigatoriedade de não deixar a gentrificação ser tão violenta. Então a gente tem que proteger os mais vulneráveis. Ali não tem uma Cracolândia, porque não é cena de uso. Ali é morador em situação de rua. Né? A diferença é, se a gente for para a Avenida Paulista e passar debaixo da Rebouça, da Heitor Penteado para a Avenida Paulista, aquele túnel, ali é cena de uso. Ali você pode dizer, ali é uma mini Cracolândia. O que a gente tem para cá, por nosso lado, não são Cracolândias. São moradores em situação de rua e o que a gente pega em uso de drogadição é álcool. Né? Que teoricamente não chama de drogadição, eu chamo de drogadição porque são drogas Mas legais. A subprefeitura não consegue retirar essas pessoas, levar para abrigos, elas se recusam a ir para abrigos? Hoje nós temos cama na cidade de São Paulo para 100% dos moradores em situação de rua. Eu tenho condições de levá-los para abrigos, eu não posso obrigá-los a ir. E eles não querem ir? Não. A maioria foi. A gente já tirou das ruas, esse ano na cidade de São Paulo, mais de 10.500 pessoas em situação de rua e levou para abrigos. Hoje, a grande maioria das pessoas que estão em situação de rua na cidade são pessoas que moram nas ruas há mais de 5 anos, entre 5 e 10 anos, que é a faixa mais difícil de você trabalhar, porque o ser humano já se acostumou com aquela vida. Então, você tirar ele do seu status quo é difícil. E colocá-lo numa outra realidade é muito difícil. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para eles também. O que eles não podem fazer é fixar moradia. Então, eles têm o direito de dormir na rua, mas eles não podem fixar moradia no dia seguinte, que é o que a gente tem feito. Subprefeito, mas a questão também que a gente viu, os dados mostram isso, o número de pessoas que moradores de rua em São Paulo aumentou muito, especialmente durante a pandemia. Passamos de menos de 30 mil, se não me engano, para 50 mil pessoas agora, mais de 50 mil, em coisa de 24 meses, mais ou menos. Aqui em Pinheiros tivemos o mesmo problema ou é mais localizado no centro da cidade? E como que a prefeitura e a subprefeitura estão lidando com isso? Não foi na cidade inteira isso, esses números são da cidade inteira, Sim, não foram só da da região de Pinheiros, não foi só no centro da cidade, foi na cidade inteira. Por um lado, você teve famílias que saíram por conta da pandemia, acabaram perdendo seus empregos, sua capacidade de pagar o seu aluguel mesmo, que seja na periferia, foram morar na rua. E por outro lado, isso também se dá porque os projetos da prefeitura em trabalhar
os moradores em situação de rua, tem dado certo. Então, pessoas que têm esses problemas em outras cidades... Vinham para São Paulo? Vêm para São Paulo. Não vinham, vêm para São Paulo. Né? A gente tem no censo que é feito a cada 2, 3 anos, nós temos um censo que mostra uma realidade de muitas pessoas vindo de outros estados para cá. Não só drogadictos, mas aqui assim, hoje é sexta. Se eu não me engano, terça-feira eu vi, foi propagado no jornal, em que São Paulo, ao contrário das outras capitais, tem crescido o número de moradores. Moradores, sim. E de habitantes. Né? Muito também por conta disso. São Paulo voltou a crescer, São Paulo voltou a ser aquela locomotiva do país e as pessoas voltaram a se interessar em vir para São Paulo. Em todo o seu espectro. Aquele empreendedor que vê na cidade essa forma ágil e está aí, essa é a resposta que a gente dá e essa inovação que tem dado essa região da Faria Lima, as startups que estão vindo para cá, porque São Paulo voltou a mostrar que realmente tem capacidade de inovação, de renovação. Então vem esse startup, vem o cara, o retirante, que olha e fala, pô, eu tô aqui no interior sem comer, eu vou para São Paulo para tentar a vida. E vem também o drogadicto que olha e fala, pô, lá o pessoal está conseguindo tirar as pessoas da rua. Eu quero me cuidar. Eu vou. Eu vou continuar esse assunto com o subprefeito de Pinheiros, Leonardo Casal Santos, mas depois de um rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos já já. Não sai daí. De volta para o nosso Talks. Nesta noite estamos falando da região da Faria Lima, do coração financeiro do Brasil e da América Latina, com o subprefeito de Pinheiros, Leonardo Casal Santos. Subprefeito, a gente estava falando da questão da segurança pública, da questão dos moradores de rua. Outro ponto que o senhor também tratou é a questão das empresas vindo para São Paulo. Mas também, nos últimos meses, vimos algumas polêmicas de empresas querendo sair desta região por causa do aumento dos custos, por causa da questão de segurança, do trânsito, várias questões que foram elencadas. O caso mais emblemático, provavelmente a XP, que durante a pandemia anunciou que iria construir uma cidadela, basicamente, uma nova cidade, uma grande planta perto do aeroporto Catarina, né, perto da estrada para Sorocaba, basicamente na Castelo Branco, na rodovia Castelo Branco. No final de 2023, esse plano ainda não se concretizou, mas foi um sinal de alerta, tanto que a imprensa deu uma ampla cobertura a esse caso e muitos se perguntaram se faz sentido ainda permanecer na região. Como que o senhor responde para essa iniciativa da XP e, eventualmente, há sinais de outras empresas querendo delocalizar para fugir dos aluguéis caros ou a gentrificação que o senhor estava falando antes? Eu acho que essas empresas precisam entender o seguinte. Vamos sair de São Paulo? Podem sair. Nós estamos num país livre. Aonde está o público consumidor dessas pessoas, dessas empresas? Ainda é a cidade de São Paulo. A gente precisa tratar isso com muita tranquilidade e o prefeito e a prefeitura têm tratado isso com muita tranquilidade. O consumidor dessas empresas está na cidade de São Paulo. Então, se vocês estão saindo para fugir da tributação, da guerra fiscal, a gestão pública também vai né? Causa e consequência. Muitas empresas saíram de São Paulo para pagar menos ISS. A gestão pública começou a apertar, porque você vai pagar imposto lá, mas vai vender seu produto aqui. O quão disso é honesto também, e aí o público e a população também precisa saber disso. O quão disso é honesto com a cidade em que você mora, em que você consome, em que você trabalha, em que você vive. Então, guerra tributária entre cidades também. Isso que o senhor está vendo que está acontecendo entre São Paulo, Sorocaba e outras. Eu acho que a gente tem a guerra tributária entre as cidades e eu acho que a gente precisa tornar isso público e fazer essa discussão. Né? E eu acho que é o que a São Paulo tem feito. Eu acho que é o que a cidade de São Paulo vem fazendo. O prefeito é uma pessoa, é um empreendedor de periferia. Ele também conhece de finanças. Quando ele era vereador, ele era da Comissão de Finanças da Câmara Municipal todos os anos. Então ele conhece muito essa coisa de guerra tributária. Né? Não seria mais interessante reduzir o ISS, por exemplo, para atrair empresas que estão em cidades próximas? Mas o nosso ISS, ele não é... Aliás, que não vai ser mais ISS, né? Agora já está virando IVA. Tributária, sim. Mas ele também não é um dos mais altos. Ele é muito tranquilo. O que acontece é um canibalismo
tributário, em que prefeitos de cidades menores falam, olha, venham para cá, montem a sua cidadela aqui, tragam os seus funcionários para trabalhar aqui, eu vou te dar 30 anos de isenção de IPTU, vou te dar o terreno. Nós não estamos falando de guerra tributária. Nós estamos falando da vontade dele de levar as pessoas para morar lá por outras razões, né? Número de habitantes, e aí tem a ver com a questão de, aí recebe imposto, uma ajuda federal maior pelo número de habitantes, aí começam outras coisas que não só a questão tributária, exatamente. Sim. E, então, o senhor acha que isso não é um risco? Ou seja, no final das contas, as empresas vão colocar isso no papel e vão perceber que não faz sentido sair dessa região? Eu acho que não faz mais sentido sair de São Paulo. Eu acho que fazia sentido sair há um tempo atrás. Hoje em dia não faz. Eu era uma pessoa que também tinha vontade de sair de São Paulo. Hoje em dia eu não tenho mais vontade de sair de São Paulo. São Paulo se reinventou, São Paulo se reorganizou e São Paulo tá entrando nos eixos de novo, né? A questão de segurança é a melhor, é a sensação que tá muito ruim. Realmente, os furtos de celular são furtos de oportunidade. As pessoas passando de moto, os caras passando de moto. Opa, vi um cara com celular ali, uma menina com celular, um grupinho desprotegido. Vamos lá assaltar. Mas a inteligência da cidade tem combatido isso, né? Tá aí a nova campanha e que vai ser realidade nos pontos de ônibus, em que mulheres sozinhas vão poder clicar lá e vai vir uma outra mulher para acompanhar. A inteligência da cidade também combate isso. Então São Paulo, acho que já demonstrou para a XP, já está demonstrando para as outras empresas também, não saiam de São Paulo que vocês vão se arrepender. São Paulo ainda é o melhor lugar para vocês ficarem. Falando agora, só para terminar o nosso papo, a questão da mudança do plano diretor em São Paulo, foi aprovada recentemente pela Câmara dos Vereadores, e também teremos mudanças aqui em Pinheiros. Antigamente, somente nos eixos onde havia transporte público, então corredor de ônibus, o metrô, era possível construir, não se podia construir apartamentos com garagem, e eram, a maioria, apartamentos pequenos, né, estúdios até 45 metros, sim. E somente na linhas, né, na parte muito próxima desses eixos. Agora, se poderá construir no miolo também dos bairros, e serão apartamentos maiores e com vagas de garagem. O que o senhor acha que vai mudar aqui em São Paulo? Onde serão os novos eixos de residenciais? O que mudará no urbanismo de Pinheiros e dessa região? Você vai perceber, e a gente vai perceber, que esse discurso não vai bater muito. Porque ele não é descolado da realidade que é agora. As construções continuam sendo no entorno dos eixos de transporte, né? O raio que era de 600 metros abriu para 700 metros do eixo de transporte. Ele não foi para o miolo dos bairros. O Jardim Paulista vai continuar sendo Jardim Paulista, o Jardim América vai continuar sendo Jardim América, a região da Boa Sava vai continuar sendo região da Boa Sava, o Alto de Pinheiros vai continuar sendo o Alto de Pinheiros. Isso não vai mudar. A maior briga, a maior discussão disso foi das entidades que representam esses moradores. Isso não vai mudar. Isso vai continuar sendo igual. O que a gente precisa discutir é o seguinte: a gente está hoje falando num novo mercado de carbono, as nossas pegadas. Não existe uma cidade em que você tem uma pegada de carbono menor, em que ela não é compactada. Verticalizada e compactada. Assim, quanto mais eu compactar, assim, nós estamos discutindo, e a reclamação sempre foi, as pessoas estão longe do seu trabalho. Porque eu trabalho aqui na Faria Lima, mas eu moro lá na cidade de Tiradentes. Só que quando eu trago a pessoa para morar aqui na Faria Lima, quem já está na Faria Lima não quer que ele venha. Porque aí eu vou perder a minha vista, porque eu vou perder a minha casinha. Mas ali naquela casinha do lado é onde eu comprava o bombom que o meu avô me dava. Então, essa questão, as acusações de especulação imobiliária que são feitas são de fato infundadas, segundo o senhor. Não há nenhuma razão para se opor a essas mudanças e essa, de fato, demanda de novos imóveis que há nessa região. O mercado imobiliário é como qualquer outro mercado. Ele só tem lucro onde tem demanda. Claro. Se eu construir um prédio e não tiver morador para morar naquele prédio, meu prédio vai ficar vazio. Claro. Né? E aí a inteligência do mercado vai falar, opa, a Pinheiros não é mais interessante porque já não tem mais ninguém procurando. Se nós temos procura, se está subindo prédio no eixo da Rebouças, no eixo da 9 de Julho, é porque tem procura, para quem tem gente querendo morar ali.
Claro. E último ponto também, essa questão da mudança de muitas empresas da Paulista para a Faria Lima, que se falou muito nos anos passados, depois da pandemia passou, o debate passou até por uma questão de outras necessidades, outras urgências. Como que está nesse momento? Há ainda uma migração de bancos, corretoras que vêm para essa região, para a Berrini também, ou há uma redescoberta da Paulista? Ainda há a migração de novas empresas e startups, porque a Faria Lima e a Berrini ficou marcado, né? ficou carimbado que é uma área de inovação, é uma área de novos startups, tecnologia, uso de... Então, assim, ficou uma área mais jovem, mais palatável para esse mercado. Mas a Paulista começa agora a se movimentar para reverter também esse processo, para mostrar também que ela também é uma região ágil, é uma região em que também está se transformando naquela coisa do mamute mais pesado, né? Na hora de fazer a mudança, tem aquela hora que o mamute dá um passo, a pancada é maior, que a gente também tem que tomar cuidado com isso, mas ela também está se tornando mais ágil. Também eu acho que assim, esta competição para a nossa região, e como ela é dentro da nossa região, no final das contas é saudável para a própria região. Só para terminar, que temos poucos minutos ainda, mas a questão qual é o problema da Paulista? Além dos aluguéis que eram muito mais caros por um tempo do que a Faria Lima e do que a Berrini, qual o problema da Paulista? É a segurança pública? É o fato que a Cracolândia, quando há problemas de dispersão no centro, há muitos usuários que acabam chegando até a Paulista, há problemas de manifestações que sempre acontecem lá, então o trânsito trava. Qual o problema da Paulista que já foi resolvido agora, que evidentemente nós estamos falando que não tem mais essa migração tão forte? Não, eu acho que a Paulista não tem problemas. A Paulista é palco das manifestações por conta do fácil acesso que se dá para chegar na Paulista. Né? Tem metrô no percurso dela inteira. Essa questão da Cracolândia está sendo resolvida na cidade inteira. É uma coisa que está aí desde 99. É uma coisa que está colocada na cidade e a gente já deveria estar tratando disso desde essa época. Demoramos para começar a tratar, a gente está colhendo os frutos daquilo que a gente plantou. Mas nós estamos agilmente modificando essa realidade. Você vai na Paulista hoje, você já vê novas construções mais modernas, construções mais ágeis, o retrofit que foi aprovado pela Câmara no ano passado e já começou a virar realidade no centro, está chegando na Paulista. Essa questão de você poder retrofitar um prédio e transformá-lo, perdão, na questão de cabeamento muito mais ágil, atrativo para as empresas mais modernas, atrativo para quem precisa de ter uma tecnologia mais robusta. Então, assim, a Paulista está se modificando. A questão de segurança é a mesma que tem na Faria Lima, é uma questão de oportunidade, é uma questão de sensação, mas se você for na Paulista, se você andar pela Paulista hoje, durante o dia da semana, você vai ver que ela tá viva, que ela tá ágil, que ela está se revitalizando também. Último ponto para a gente terminar, a questão do comércio aqui na região de Pinheiros. Durante a pandemia, muito comércio aqui acabou fechando as portas, seja restaurantes, por causa da ausência de pessoas nas ruas, mas também pequenas lojas e comércio de bairro. Como está agora, após 1 ano e meio do final da pandemia, como está agora o comércio na região de Pinheiros? Foi retomada a mesma vitalidade que era pré-pandemia ou ainda está recuperando os danos sofridos nessa época? Ele está em recuperação, mas eu acredito que as pessoas, se tem alguma coisa que a gente pode tirar de produtivo ou de útil dessa pandemia, dessa fase de pandemia, foi as pessoas redescobriram as ruas. As pessoas redescobriram o prazer de andar, comprar e adquirir suas coisas nas lojas de rua. Né? A gente saiu muito mais do shopping por conta da pandemia, essa coisa de termos ficado 2 anos presos dentro de casa. Hoje em dia a gente voltou a ter prazer em andar na rua. Então o comércio do Itaim está muito aquecido, o comércio de Pinheiros está muito aquecido, o comércio de rua, de uma forma em geral, está muito aquecido e a gente começa a voltar de novo a ter toda aquela ocupação, aquele fervor que era a nossa região no comércio de rua. Então está voltando o comércio aqui também, está se recuperando. Perfeito.
Então, infelizmente, subprefeito, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muitíssimo o subprefeito de Pinheiros, Leonardo Casal Santos, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês pelo convite, estou à disposição sempre que precisarem. Muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui na BMC. Continuamos com a programação aqui na TV BMC e nós vemos na semana que vem com mais um BMC Talks. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.